paz e bem. Vamos fazer juntos uma touca em tricô para bebê. Para isso, nós vamos usar uma lã para bebê 100% acrílico e agulhas número 4, tá? Podem ser essas agulhas retas mesmo. Nós vamos começar então colocando os pontos na agulha. Vamos colocar 80 pontos, tá vendo? Eu pego as duas, coloco um tanto, dobro, coloco os 2 dedos, assim, indo aos 2 fios aqui, tá vendo? Faz um desenho. Agora, colocando os pontos, eu pego o fio que tá vindo da mão, venho aqui e tirei e puxei. De novo, eu venho e puxo, lembrando de deixar um espaço entre os pontos pra gente tecer, senão fica muito apertado e fica difícil repuxando, sabe, a primeira carreira. Então, vamos colocar 80 pontos na agulha. Ó, lembrando, eu venho neste daqui, não nesse fio que tá, nesse daqui do dedo. Venho e volto, largo e puxo. Tendo cuidado aqui para deixar um espaço entre um ponto e outro. Quando eu tiver 80, eu volto. Aqui, voltei, eu fiz 82 pontos, porque além dos 80 pontos do desenho, eu fiz mais 2 pontos para costura. Então, agora, eu troco a agulha de mão, pego a outra agulha e vou começar a fazer a barra 2 por 2. Lembra que eu falei que tem que eu fiz 2 pontos de barra? Então, esses pontos de barra a gente vai fazer em meia. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vou da frente para trás, busco o fio, tá vendo aqui, ó, e trago. Trouxe o fio, vou tirar. Agora, o fio vem para frente para eu fazer 2 tricôs, ó, de trás para frente, pega aqui, empurra para trás, tira o ponto. De novo, pega, ó, separo, e aí vem de trás para frente e empurra o fio para fazer o ponto tricô e tira. Aí, já deixa o fio ir para trás da agulha, porque eu vou fazer 2 meias. Então, venho de frente para trás, busco e tiro. Esses outros dedos vão segurando os outros pontos para eles não escapulirem da agulha, tá vendo? Ó, vou lá, busco e tiro. E assim eu vou fazendo 2 tricôs e 2 meias até o final. Tô chegando aqui ao final da carreira, tá vendo? 2 meias, 2 tricôs. E eu tenho 3 pontos aqui para passar para outra agulha. Como os últimos que eu fiz foram tricô, eu vou fazer 2 meias. Mas lembra que eu falei que eu tinha os pontos de borda? O ponto de borda é sempre meia, do lado direito, tá bom? Então, a última, eu termino a carreira, então, com 3 meias. Terminei aqui a primeira carreira, tá vendo? Com 3 meias. Troco a mão,
passo para a mão esquerda aquilo que eu já fiz, tá vendo? Pego a outra agulha, essa agulha com a mão direita, pego o fio, seguro o fio na mão. Nesse caso, eu vou olhando qual ponto que eu tenho para acompanhar o ponto. Tá vendo esse ponto que fica esse bolinho aqui? É o tricô. Então, eu vou trazer a linha para frente da agulha. Deixa eu segurar para poder você ver. Aqui, ó, a agulha para onde eu vou passar os pontos. De trás para frente, e aí eu vou pegar a linha que vem do novelo, vou empurrar. Empurrar, eu vou tirar o ponto. De novo, ó, outro tricô. Então, vamos lá. Ó, de trás para frente, venho e empurro. Tá vendo, ó? Já apareceu aqui, então eu posso tirar. De trás para frente, empurro, posso tirar. Tá vendo agora que é diferente? Esse aqui é o ponto meia. Deixa eu só dar uma apertada aqui. É o ponto meia. Então, a linha vai para trás da agulha e da frente para trás eu vou lá buscar o ponto e fazer 2 meias. Opa, que escapuliu. Por isso que a gente segura. 2 meias. Aqui. Então, agora, 2 tricôs. A linha vem pra frente, eu busco e faço. Ó, tricô, de trás pra frente, eu busco a linha que vem do novelo, empurro e tiro a que tava na agulha de lá. Agora, 2 meias. E assim eu vou fazendo 2 tricôs, 2 meias, até o final. E depois eu vou repetir essas 2 carreiras até chegar a 3 centímetros de altura. Então, eu meio que me empolguei e fiz quase 4, tá vendo? 3 centímetros e quase 4. Terminando a barra, a gente vai deixar do lado do avesso para começar o nosso ponto fantasia. Como é que eu sei que é o lado do avesso? Aqui, ó, foi quando a gente começou. Então, quando eu viro, esse é o lado do avesso. A linha tá do lado de cá. Aí, como que a gente vai fazer? Lembra que no lado do avesso, o primeiro e o último ponto são tricô. Então, eu pego a linha, deixo a linha do lado da frente, faço o ponto, que é o ponto de borda. E agora? Agora eu vou fazer 7 meias. Uma. Gente, desculpa, né? Tá batendo na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 meias, boto o fio para frente e faço um tricô. E agora, 7 meias, um tricô, até o final da carreira, tá bom? Cheguei aqui ao final da carreira, fiz 2 tricôs. Passo a agulha para a outra mão e aqui a gente vai começar a segunda carreira.
nós começamos a carreira com a meia, que é o ponto de borda. Agora, essa próxima meia é o que a gente chama de ponto alongado. Como é que a gente faz? Ó, olha aqui. A gente pegaria aqui, mas a gente não vai pegar, a gente vai pegar aqui, ó, nesse ponto aqui de baixo, busca e volta, tá vendo, ó? Eu tô pegando lá embaixo e tiro. E agora? Agora são 7 tricôs, ó. Tá vendo que é tricô aqui? O ponto, então eu continuo com o ponto que tem aqui. Tricô. Tá vendo? Aqui, ó. Esse também é tricô. Este é meia, tá vendo? Mas onde que a gente... Aí a gente passa a linha pra trás e vem pegar aqui no ponto de baixo. Você vai lá, busca e vem, ó. Veio, solta da agulha. Tá vendo como ele fica um pontão? É o que a gente chama de ponto alongado. Quer dizer, eu chamo de ponto alongado. Trago a linha pra frente e vou fazer as minhas meus 7 pontos de tricô. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Esse bolinho aqui quer dizer que é tricô. Então, eu continuo com ponto tricô. Aqui, tricô. Opa, achei outra meia. A meia, o que que eu faço? Passo a linha pra trás da agulha, venho aqui no ponto de baixo e busco a linha e solto. E assim eu vou fazer até o final da carreira. Cheguei aqui ao final e o último ponto é meia, mas esse é o ponto de costura, então eu faço a meia normal, tá bom? E agora, como é que eu faço? Eu vou virar, transferir essa para essa mão e vou continuar trabalhando 7 meias, um tricô normalmente e volto com 7 tricôs e uma meia alongada até ter no total, incluindo a barra, uns 15, 16 centímetros, tá bom? Cheguei aqui aos 14 centímetros. Você pode observar que aqui a gente tem uns 30 centímetros de largura. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa redução. Vamos para o lado do avesso, transfiro para a mão esquerda o meu trabalho e vou fazer as nossas diminuições. Como é que a gente vai fazer essas diminuições? Então, aqui, primeiro, aqui, ó, primeiro ponto é em tricô. Então, a linha na frente da agulha que tem os pontos, de trás pra frente, eu empurro e tiro. Agora é meia, então, vou passar a linha pra trás da agulha, só que eu vou pegar 2 pontos juntos, vou lá, opa, que escapou, peraí. Vou lá, trago, tá vendo que? Trago o fio e tiro os 2. Vou fazer aqui, ó, mais. Peraí que eu não tô enxergando direito. Vou fazer mais 1, 2,
3, 4, opa, não, só 3 meias. Ó, eu fiz 2 juntos, 3 meias, e agora 2 juntos de novo. Ó, peguei os 2 juntos, vou tirar. E esse é tricô, lembra? Então, vamos fazer o tricô. Agora, os 2 meias. Tiro os 2. 3 meias. 1, 2, 3. 2 meias juntas. Aqui, ó, e aí eu tiro essas 2. Esse ponto é tricô, então, a linha pra frente, e aí eu tiro. É importante você perceber que eu vou fazer os 2 juntos sempre próximo ao tricô, de um lado e do outro, tá bom? Vamos fazer, então, essa carreira até o final e a gente volta normalmente. Terminei agora a carreira com todas as diminuições, mudo, viro o trabalho, mudo a minha mão. E agora você vai observar que nós temos um intervalo de 5 meias, em vez das 7 que a gente tinha antes. Mas, fora isso, é igual. Então, meu ponto de borda é em meia. Aí, eu tenho aquela meia que eu venho buscar aqui embaixo, lembra? Venho, opa, peraí. Aqui, venho, tá aqui, eu tiro. E agora eu faço tricô como tá aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 tricôs. E agora, a meia do jeito que a gente sempre fez no ponto. Vai lá no ponto de baixo e tira. Tirou, traz a linha pra frente e vamos fazer o tricô. E assim a gente vai até o final da carreira. Lembrando que agora são 5 tricôs entre a meia alongada e outra, tá bom? Já já eu volto. Tô aqui chegando ao final, né? Fazendo as minhas últimas 5 meias. E aí, eu chego no meu ponto de borda, que é uma meia simples, né? Como a gente sempre fez. Terminei a carreira, troco a agulha de mão. E como é que vai ser essa minha carreira aqui? Eu vou começar... Opa, eu tô atrapalhando o foco. Eu vou começar com um tricô normal, que é o meu ponto de borda. No avesso, os pontos de borda são pontos de tricô, normalzinho. E agora, 2 pontos juntos. Peraí, calma. Esses primeiros. Pronto. 2 pontos juntos. 1 ponto e meia. E 2 pontos juntos. Aqui, ó. Eu vou, pego os 2, vou lá, trago, trouxe pra cá, tiro da agulha. Esse aqui é o ponto tricô. Então, eu faço um tricô simples. De novo, 2 pontos juntos em meia, uma meia normal. E aqui, 2 pontos juntos em meia.
e esse tricô. Terminei o tricô, 2 pontos juntos. Então, como é que a lógica qual é? Ao lado do tricô, eu faço pontos juntos em meia, até o final da carreira. Terminei a carreira, passei as contas para cá, e agora vamos fazendo os pontos conforme apresentam, exceto o ponto alongado. Então, vamos lembrar como que a gente vai fazer? Esse aqui é a meia, que é o meu ponto para costura. Esse aqui é o meu ponto alongado, tá vendo? Vamos. E veio. Agora, eu trago a linha para frente e faço 3 pontos em ponto tricô. Agora, o ponto alongado. Eu vou embaixo aqui, ó, no ponto de baixo, da carreira de baixo e tiro. Agora, trago pra frente, faço, ó, 3 pontos em tricô, ó. E aí, volto a fazer o ponto alongado. Ó, tá aqui o ponto, e vou na carreira de baixo. Busco a linha e tiro da agulha. E assim eu vou até o final. 3 tricôs, um ponto alongado. E na borda, uma meia simples. Terminei a carreira, viro o trabalho. E agora a gente vai abandonar o nosso ponto fantasia. Por quê? Porque se eu continuar com o ponto fantasia, eu vou acabar fazendo tipo um cocuruto, sabe? Na ponta do gorro. Então, agora, a gente vai fazer o nosso ponto borda, que é em tricô, simples, normal. E agora, a gente vai fazer uma carreira inteira de 2 pontos juntos em meia. Tá vendo? Para que a gente faça o cocuruto do nosso gorro de uma vez. E a gente vai fazer esses pontos em meia, independente do ponto que tá aqui, né, apresentando. Por quê? Porque vai ser só aquele finalzinho lá em cima do gorro. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Terminei, virei o trabalho e agora eu tenho só tricô. E agora a gente faz assim, ó. A gente vai fazer uma meia, que é o nosso ponto de costura, a gente mantém. E agora, traz a linha pra frente, mas a gente vai fazer 2 pontos tricô juntos. Para isso, ó, eu conto 2, tá vendo? Vou aqui, pego os 2 pontos e pego juntos. E aí, eu vou empurrar a linha de tal maneira... Opa! Peraí, só um instantinho que tá batendo aqui. Eu vou pegar, então, ó, as 2 e venho. E aí, eu empurro, tá vendo? Que pegou os 2. Então, e aí eu tiro essas 2. E vou fazer isso até o final da carreira. Olha só, terminei, já tenho só 12 pontos na agulha. Vamos agora fazer a nossa última carreira, fazendo a diminuição, agora, inclusive, usando os nossos pontos de borda, e assim a gente vai ficar
com 6 pontos. Ó, opa, desculpa, tirei, né? É aqui, ó. A gente vai fazer, né, 2 juntos em meia até o final. Quando a gente chegar no final, a gente vai ficar com 6 pontos na agulha. Com esses 6 pontos, a gente vai fechar. Ó, vamos lá. Peraí que tá grudando. Fica difícil usar as agulhas retas aqui no... que a mesa atrapalha. A gente meio que, né? Deixa eu afastar um pouquinho. E aqui o nosso último ponto, junto em meia. Pronto. Olha só, ficamos com 6 pontos na agulha. E agora? Gente, vocês podem usar a agulha de tapeçaria ou uma agulha de... a própria agulha de tricô. Mas eu gosto de usar a agulha de crochê, tá? Então, por quê? Porque eu consigo passar pelos pontos, tá vendo? Ó, eu passo aqui no meio, vou passando até que o último ponto e busco o fio. Aqui, peraí. Busquei o fio, levo, ó, tá vendo como fica facinho? E aí eu tiro a agulha. Tirei a agulha, eu vou medir assim, 2 vezes o tamanho da peça, tá? Ó, não sei se dá pra ver como eu medi. Ó, tá vendo? Eu vou medir 2 vezes o tamanho da peça e vou cortar o fio. Aqui eu corto o fio. Tá vendo aqui? Eu vou pegar esse fio e trazer aqui. No que eu trago, eu vou fechando, ó. Tá vendo, ó? Bem fechadinho. Agora, eu viro do lado do direito e vou fazer a costura. Eu gosto de fazer a costura com agulha de tapeceiro. Tem gente que aproveita a agulha de crochê e faz a junção, mas eu acho que fica melhor com a agulha de tapeceiro. Como é que eu faço essa junção? Olha só, tá vendo? Então, aqui, eu venho tá vendo? Tá aqui. Eu venho aqui, nesse primeiro aqui. Opa, nesse primeiro aqui e venho. Mas eu não puxo tudo, não. Por quê? Porque eu vou aqui nesse primeiro, tá vendo aqui, ó? Aonde tá indo pra lá. E entro, tá vendo como eu entro aqui, ó, dentro da argolinha também? E aí, sim, eu puxo tudo. Peraí. Né? Ó. Agora, a gente vai fazendo. Eu gosto de ir costurando de um em um. Então, aqui, ó, a minha, tá vendo? Aqui a malha, aqui eu vou aqui, ó, opa, eu vou aqui no ponto que eu deixei pra costura. Eu vou aqui e vou lá, no ponto que foi deixado pra costura. Aqui.
aqui, ó. E aqui, vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Dá bem pra ver aqui, porque aqui tem o ponto alongado. Olha só aqui. Aqui tem um ponto, aqui tem, ó, tá vendo? Então, aqui fica fácil de ver aonde eu vou costurar. E eu vou fazendo isso até lá no final. Até fechar o meu gorro. E fica um pouquinho mais difícil quando você tem diminuição, mas você vai observando com cuidado que você encontra o ponto de borda, que é o ponto que a gente veio fazendo durante toda a peça, pra gente conseguir fazer a costura. Cuidado para não puxar muito, para não ficar repuxando o ponto, tá bom? A touquinha tá pronta, mas eu sempre acho que para bebê é importante a gente fazer um pompom. Vamos aprender? Para fazer o pompom, a gente vai precisar de uma borboletinha, pelo menos era como mamãe chamava. É um retângulo com um retângulo vazado no meio. E como é que a gente faz? A gente vai segurar e a gente vai enrolar a lã, né? Porque no caso é uma lã que a gente tem. Tem que tomar cuidado para não dobrar, porque às vezes, né, o não fica muito firme e a gente precisa que ele fique do tamanho certo para que fique bem. Por incrível que pareça, a gente gasta bastante lã no pompom. Então, assim, tá? Então, aqui vamos. Não fique com dó de enrolar aqui, não. Acho que agora já dá. Chegou assim, você vai cortar e vai pegar um fio, um pedaço de fio, e usar justamente o nosso buraquinho, né? Nosso retângulo de dentro, para poder amarrar. Não tenha dó, amarre firme e dê um nó cego, ok? Terminou de amarrar, você vai cortar na lateral aqui, ó, tanto um lado quanto o outro. E aqui está o nosso pompom. O que a gente vai precisar agora, vamos pegar aqui pelo fio que você amarrou, tá aqui, e a gente vai ajeitar o pompom, tá vendo? Como é que eu ajeito, tá vendo? É só ir mexendo que ele vai ajustando. Só que agora vem uma parte importante, porque esse fio ficou ruim. É ajustar o tamanho do pompom ao tamanho do gorro. Tá vendo como eu acho que ele ficou muito grande? Então, a gente vai com a tesoura, a gente vai aparando o nosso pompom para que ele fique de um tamanho que fique bom. Como tinha bastante tempo que eu não fazia,
eu errei o tamanho da borboleta. Mas para quem tá acostumado a cortar franja de filho, né? É facinho. A gente vai aparando assim, até chegar, né? Todos no mesmo tamanho. E aí, agora que eu já terminei, eu vou prender o pompom. Deixa eu ver se eu acho, cadê o fio que eu amarrei? Aqui, tá vendo? Os fios que a gente deu o nó no pompom são os fios que a gente vai usar para fixar o pompom ao gorro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer com uma agulha de crochê. A gente vira do lado do avesso e traz o primeiro fio. Aí, toma cuidado para saber qual é o fio que você tem que trazer, porque esse daqui tinha que ter ficado um pouquinho maior para ficar mais fácil de descobrir, né? E vai lá e busca. Buscou os 2 fios. Ó, peguei o fio errado, tá vendo? Vamos lá. Onde que tá? Agora, ó, já achei os 2 fios, a gente dá um nó. Bem simples, gente, ó. Um nó cego, pra ficar bem firme. Corta esses daqui que estão muito fortes, estão muito grandes. E aí, esconde esse restinho no meio do gorro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Paz e bem!